11 cientistas, pesquisadores e funcionários americanos estão mortos ou desaparecidos em apenas alguns anos. Todos eles, de acordo com uma lista que está circulando agora, de alguma forma estão conectados a pesquisas sensíveis dos Estados Unidos. Em abril de 2026, o FBI confirmou que estava analisando se existe alguma ligação entre os casos. O Congresso iniciou investigação e, recentemente, um repórter questionou o presidente Donald Trump na Casa Branca, que apenas respondeu: Bem, é aleatório. A maioria dos 11 casos já tem explicações. Então, por que o FBI ainda investiga? Porque alguns ainda não têm explicação. 2 estão desaparecidos, sem corpo, filmagem ou explicação. Um deles, 8 dias antes de sumir, respondeu a uma postagem do presidente na Truth Social sobre UAP. Isso nos deixa com só 2 perguntas que realmente importam. Em que momento uma série de coincidências deixa de ser só coincidência e quem será o próximo a desaparecer? Hoje vamos descobrir. Então, sente-se, relaxe e bem-vindo ao Camp Gagnon. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Camp Gagnon. Sou Mark Gagnon. Obrigado por se juntar à minha barraca, onde semanalmente exploramos histórias interessantes e polêmicas de todo o mundo e épocas. E hoje não é diferente. Estamos mergulhando fundo em uma das histórias mais interessantes sobre fenômenos aéreos não identificados, alta estranheza e conspirações das últimas semanas. Antes de começar, quero muito agradecer a você por clicar, comentar e curtir este vídeo. Toda vez que você interage com o nosso conteúdo, você realmente ajuda o canal a crescer, ajuda a manter as luzes acesas aqui na tenda e ajuda a manter o fogo aceso. Quero agradecer muito ao meu amigo Cristos por estar sempre ali no apoio, trazendo informações importantes e ajudando a manter tudo funcionando no acampamento. Muito obrigado. Esse é realmente o Cristos. Não temos tempo para muitos desvios e interrupções porque o tempo é crucial. Agora, você pode ter visto nas redes sociais ou nas notícias que tem circulado uma manchete dizendo que há cientistas mortos ou desaparecidos que parecem estar de alguma forma relacionados entre si e as pessoas estão preocupadas com isso. Mas o que realmente está acontecendo e sobre o que estamos realmente falando? Então, vamos explicar isso de forma bem simples para que todos estejam na mesma página. Ouvi essa história pela primeira vez no Twitter e pensei, talvez haja uma conexão, não sei. Comecei a ouvir comentários do meu amigo Julian Dory e do camarada Jesse Michaels, acompanhando suas análises. Eles realmente fizeram um ótimo trabalho detalhando. Percebi que havia muito mais nisso. Então hoje, vamos tentar expor tudo o que está acontecendo, todos os fatos e todas as explicações oficiais, além de relacionar algumas das teorias periféricas sobre o que pode estar acontecendo, assim como um pouco da minha própria análise. Então aqui estão os fundamentos. Entre 2022 e 2026, uma lista de cientistas, engenheiros americanos e trabalhadores ligados ao governo começou a circular online. Todos haviam morrido ou sumido misteriosamente. Quase todos, segundo a lista, tinham ligação com pesquisas sensíveis dos Estados Unidos. Essa lista não surgiu com grande impacto ou notícia bombástica, apenas começou a circular em fóruns e depois no Reddit. E, sabe, eu vi algumas coisas no X e, sabe, alguns vídeos no YouTube, e então aconteceu outra coisa que faria essa lista obscura sair dos cantos da internet e chamar a atenção de todo mundo. Em 27 de fevereiro de 2026, um oficial aposentado da Força Aérea chamado William Neil McCaslin, conhecido entre os amigos como Neil, desapareceu de sua casa em Albuquerque. A CNN relatou que ele participou das investigações de fato conduzidas pelos militares sobre fenômenos aéreos não identificados, ou UAP. Em poucos dias, a história saiu de fóruns alternativos para as manchetes da grande mídia. A Fox News perguntou diretamente ao presidente Trump sobre isso, e a resposta dele foi mais ou menos assim. Sabe, estamos investigando. Espero que seja coincidência, mas vamos saber daqui a 1 semana e meia o que está acontecendo. Logo após, o FBI divulgou um comunicado confirmando que liderava a busca por conexões entre os casos e coordenava com o Departamento de Energia, o Departamento de Guerra e autoridades policiais estaduais e locais. O Comitê da Câmara de Supervisão e Reforma Governamental, presidido por James Comer, abriu uma revisão no Congresso e Comer chegou a dizer à Fox que tudo isso não cheira bem. Agora, o que isso significa? Não cheira bem. Isso parece, no mínimo, algo preocupante. Tem cheiro de coisa estranha. Algo está acontecendo e as pessoas em cargos altos do governo, responsáveis por isso, parecem estar levando a situação muito a sério.
Atualmente, mortes e desaparecimentos ocorrem em cidades e áreas de pesquisa distintas, frequentemente envolvendo laboratórios e diferentes causas ou circunstâncias. Então, como essa lista se forma e qual é a conexão? Então, aqui está o que vamos fazer. Vamos analisar cada nome da lista e identificar juntos os pontos em comum mencionados pelas pessoas. E quando terminarmos, vamos saber algo com o qual a internet ainda está tentando lidar e ainda não sabe como resolver. 2 desses casos não se encaixam no padrão de jeito nenhum. 2 deles definem o padrão e o resto está meio que no meio termo. Agora, pelo que posso perceber, tudo isso começou em junho de 2022, há 4 anos. Uma pesquisadora de antigravidade de 34 anos em Huntsville, Alabama, gravou um vídeo que acabaria se tornando o artefato mais perturbador de toda essa história. O nome dela é Amy Eskridge. Ela faleceu em 11 de junho de 2022. A morte foi confirmada e a causa oficial foi... Nem sei se posso dizer essa palavra por conta das políticas do YouTube. Então eu vou apenas dizer autodesvivência. Ela tinha 34 anos. Eskridge cofundou o Institute for Exotic Science em Huntsville, Alabama. O trabalho público dela focava na chamada propulsão antigravitacional, área entre a ciência marginal e pesquisas próximas à DARPA. A família dela afirmou publicamente que ela tinha dor crônica antes de morrer, mas é nessa parte que todos estão focados. Cerca de um mês antes de morrer, Eskridge gravou um vídeo mostrando queimaduras nas mãos e atribuiu isso a um ataque de uma arma de energia dirigida. O vídeo, esquecido por anos, reapareceu em 2026 enquanto a lista viralizava. A família dela pediu que parem de usar sua morte como evidência. Esta foi a declaração deles. As pessoas precisam entender que cientistas também morrem e não fazer tanto alarde com isso. O vídeo está disponível online e pode ser encontrado, mas por respeito à família, não o exibiremos neste programa. Então esse é o primeiro caso, possivelmente. Depois, quase um ano depois, Michael David Hicks falece em 30 de julho de 2023. A causa da morte confirmada foi por causas naturais. Hicks era um cientista planetário de 59 anos no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, de 1998 a 2022. Ele estudava cometas e asteroides, e sua filha disse à CNN que ele sofria de uma condição médica crônica. O legista do condado de Los Angeles teria atribuído sua morte a uma doença cardiovascular arteriosclerótica. A reação dela ao ver o nome dele na lista foi essa: não consigo evitar rir disso, mas ao mesmo tempo está ficando sério. O que exatamente isso significa? Difícil dizer, mas novamente vamos falar sobre todos esses casos de forma mais ampla em um instante. Então, quase exatamente um ano depois, novamente vem a história de Frank Maywald. Agora, ele morreu em 4 de julho de 2024. Morte confirmada, mas os detalhes são limitados. Maywald, aos 61 anos, era engenheiro do Laboratório de Propulsão a Jato e atuava com imageamento, espectroscopia e instrumentação para topografia de águas superficiais e oceanos. Agora, as informações públicas sobre as circunstâncias da morte dele são muito limitadas, o que, por si só, é basicamente o motivo pelo qual acho que o nome dele acaba entrando nessa lista. Agora, até aqui, vamos apenas pausar. Estamos percebendo algo. Até agora, temos um caso de suicídio, possivelmente com histórico de saúde mental, ou pelo menos com histórico de dor crônica, e uma morte cardiovascular documentada. E até agora, a parte misteriosa neste momento é a ausência de informações, que, como sabemos, não é a presença de evidências. Então, mantenha isso em mente enquanto continuamos. Agora, o próximo caso acontece cerca de um ano depois, em 22 de junho de 2025, mas os detalhes desse caso são inéditos. Então, Mônica Jacinto Reza foi dada como desaparecida. E até a gravação deste episódio, em abril de 2026, ela ainda não foi encontrada. E esse é o caso que realmente incendiou a internet e fez muitos pesquisadores online pararem para pensar. Reza tinha 60 anos e era metalurgista e engenheira de materiais no Laboratório de Propulsão a Jato. Ela é mais conhecida por co-inventar o Mondeloi, uma superliga de níquel que solucionou um dos maiores desafios da engenharia de foguetes americana. A pesquisa dela é fundamental para foguetes e propulsão a jato. Tem enorme importância. O desaparecimento dela é fundamental para entender o perigo da lista.
Era isso que a pesquisa de Mônica Reza buscava resolver. Por décadas, os Estados Unidos possuíam um sistema avançado de propulsão de foguetes, mas enfrentavam o mesmo problema de engenharia. Os metais que eram fortes o suficiente para sobreviver a esses ambientes de combustão ricos em oxigênio e de alta pressão acabavam pegando fogo. Metais que não pegavam fogo eram fracos demais para serem confiáveis em um motor. E, como resultado, há um impasse, e esse problema é o motivo pelo qual, durante anos, os Estados Unidos compraram seus motores de foguete mais sensíveis para a segurança nacional, o RD-180 russo, de seu maior rival geopolítico. Agora, nos anos 90, Reza e seu colega Dallas Hardwick finalmente decifraram o código no Rockwell Science Center, e o Mondaloy foi inventado e acabou sendo utilizado no motor AR-1, o substituto americano para o RD-180 russo. Então, no papel, a doutora Reza não era apenas uma engenheira de materiais. Ela era uma das únicas pessoas no planeta que sabia como construir os elementos essenciais e a carcaça de um foguete que não queimaria. É aqui que tudo fica estranho. Na manhã de 22 de junho de 2025, ela teria ido caminhar perto do Monte Waterman, nas montanhas San Gabriel, a cerca de 1 hora de Los Angeles, com uma amiga que ficou alguns passos à frente. Ele se virou e viu a doutora Reza caminhando, sabe, apenas subindo a trilha, e então ele se virou novamente um momento depois e ela havia desaparecido. A delegacia Crescenta Valley do xerife de Los Angeles e a equipe de busca e resgate de Montrose buscaram na área por 8 dias, por terra e ar. Os únicos itens recuperados foram seu gorro e sua viseira, encontrados a cerca de 400 jardas da trilha. Agora, curiosamente, o gorro dela, de acordo com fotos tiradas naquela manhã, mostrava que ele estava, na verdade, preso no cinto do quadril dela. O terreno nessa área era íngreme, mas pesquisas civis indicam que talvez não fosse suficientemente inclinado para causar uma queda fatal. Agora, 2 meses depois, em 28 de agosto de 2025, Stephen Garcia também foi dado como desaparecido. Garcia, com 47 anos, era o responsável contratado pela custódia das propriedades no Kansas City National Security Campus. Esta é a instalação da NNSA que fabrica os componentes não nucleares para as armas atômicas americanas. Até o momento desta gravação, ele também continua desaparecido. Mais tarde, no mesmo ano, em 12 de dezembro de 2025, Jason Thomas faleceu. Ele tinha 45 anos, ele era o diretor assistente de biologia química na Novartis. A morte dele foi confirmada como afogamento e, de acordo com os pesquisadores, não houve indícios de crime. A questão é que Jason Thomas foi dado como desaparecido inicialmente. A morte dele só foi confirmada vários meses depois, então vamos analisar isso. O corpo de Thomas só foi recuperado do lago em Massachusetts em 16 de março de 2026. O legista declarou que ele se afogou e afirmou que não houve crime ou atividade suspeita. A esposa dele o descreveu como alguém que sofria de depressão. E nas semanas antes do seu desaparecimento, a mãe dele faleceu em cuidados paliativos e o pai teve um ataque cardíaco fatal. E então, poucos dias após o desaparecimento de Thomas, Nuno Loureiro, um ex-colega de classe, foi assassinado em 15 de dezembro de 2025. Agora, Nuno Felipe Gomes Lore nasceu em 1977 em Portugal. Ele obteve seu doutorado no Imperial College de Londres em 2005 e, eventualmente, foi para o MIT. Em 2022, ele era o diretor do Plasma Science Infusion Center do MIT, um dos cargos mais prestigiados em fusão de todo o planeta. E então, infelizmente, ele foi baleado em sua casa em Brookline, Massachusetts. Seu assassino foi Cláudio Manuel Neves Valente, um ex-colega de pós-graduação. 2 dias antes, Cláudio Neves Valente havia realizado um massacre na Universidade Brown, matando 2 estudantes e ferindo 9. Depois de matar Loureiro, ele tirou a própria vida em um depósito em New Hampshire. Os investigadores suspeitam de ressentimento acadêmico como motivo. Basicamente, a história é que ele era um cientista fracassado, consumido pela inveja de seu ex-colega de classe bem-sucedido e realmente tinha uma rixa com a Universidade Brown. Depois veio mais um assassinato. Carl Grillmeyer. Ele morreu em 16 de fevereiro de 2026. Ele tinha 66 anos na época. Sua morte foi confirmada como homicídio e o suspeito foi preso. Agora, Grillmeyer dedicou sua vida à astronomia galáctica. E em 2007, ele fez parte da equipe que realizou a primeira detecção de vapor d'água na atmosfera de um exoplaneta, usando o que eles chamam de telescópio espacial Spitzer. Essas mesmas técnicas exatas agora são fundamentais para a busca por bioassinaturas.
Agora, uma bioassinatura é basicamente a impressão digital química de vida alienígena. Em 2011, a NASA lhe concedeu a Medalha de Realização Científica Excepcional. Ele também colaborou com o NEOWISE. Esse é o instrumento que é, essencialmente, a primeira linha de defesa da Terra contra um asteroide de nível de extinção. Quero dizer, Grillmare era uma fera. O que há de realmente incomum na história de Grillmare é isso. Em 20 de dezembro de 2025, cerca de 2 meses antes do assassinato, Grillmare chamou a polícia para denunciar um invasor em sua propriedade. Policiais prenderam Fred Schneider, 29 anos morador local com um rifle carregado e não registrado. Schneider alegou que estava apenas indo aos Correios, mas o LA Times confirmou depois que os Correios ficavam exatamente na direção oposta, tanto da casa dele quanto da de Grillmare. Schneider foi autuado por crimes graves relacionados a armas. O juiz citou que Schneider não tinha antecedentes criminais e mencionou a lei da Califórnia sobre processos desnecessários, ordenando que ele fizesse um curso de segurança com armas e o liberando sob sua responsabilidade. 2 meses depois, em 16 de fevereiro de 2026, Grillmare foi morto a tiros do lado de fora de sua casa. Enquanto os policiais atendiam, outra ligação para o 911 chegou de uma rua próxima sobre roubo de carro. Schneider foi preso no local e acusado de arrombamento, roubo de carro e assassinato. Desta vez, sua fiança foi fixada em pouco mais de 3 milhões de dólares. Agora, o estranho nisso é que não há nenhum relacionamento prévio conhecido entre esses dois homens, e ainda não foi divulgado nenhum motivo. A viúva de Grillmare declarou publicamente que a teoria da conspiração ligando esses cientistas é um absurdo e afirmou que seu marido riria se visse seu nome nessa lista. Mas, na verdade, há mais um detalhe vital sobre os últimos meses de Grillmare que revela uma peça do quebra-cabeça sobre a qual definitivamente precisamos falar, mas vamos entrar nisso um pouco mais tarde. Por fim, chegamos ao caso que todos comentam e que realmente foi o estopim dessa saga toda. E essa é a história de Neil McCaslin, de 68 anos, e até 27 de fevereiro de 2026 ele ainda está desaparecido. McCaslin é interessante por ser major-general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos e 7º comandante do Laboratório de Pesquisas da Força Aérea. Ele é extremamente importante. Ele tem doutorado em engenharia astronáutica pelo MIT, estudou na Kennedy School de Harvard. Ele também é diretor do escritório do projeto de laser espacial. Ele também é vice-comandante do Centro de Sistemas Espaciais e de Mísseis. A lista segue. Mas então, os 2 cargos que mais importam, de 2009 a 2011, McCaslin foi diretor de programas especiais no Pentágono dentro do gabinete do subsecretário de Defesa para Aquisição, Tecnologia e Logística. Agora, o que exatamente isso significa? De acordo com a documentação do Pentágono, esse gabinete supervisiona a categoria mais secreta de programas secretos dentro do Departamento de Defesa. Agora, logo depois disso, de 2011 a 2013, ele comandou o Laboratório de Pesquisas da Força Aérea em Wright-Patterson. Esse é um portfólio de ciência e tecnologia de 200 milhões de dólares. Estamos falando de materiais avançados, energia dirigida, propulsão exótica. Quero dizer, qualquer coisa que você possa imaginar que está sendo feita nos Estados Unidos, ele provavelmente tinha algum conhecimento sobre isso. Wright-Patterson também é, segundo décadas de história sobre OVNIs, o suposto lugar onde estariam os destroços do acidente de Roswell. Essa é a mesma base onde, na Segunda Guerra, os Estados Unidos fizeram engenharia reversa de tecnologia nazista capturada. Quando as pessoas chamam McCaslin de aposentado com autorizações de segurança, acabam minimizando o que realmente querem dizer. Esse é um homem que muitos consideram um dos guardiões de todos os programas secretos do Pentágono por anos. Mesmo que oficialmente McCaslin simplesmente ocupasse cargos de alto escalão supervisionando pesquisas confidenciais. Quero dizer, esse cara era perigoso para os Estados Unidos terem perdido o rastro dele. Então, todo esse contexto nos leva ao dia 27 de fevereiro de 2026. Esse é o dia em que ele desaparece. Um técnico de manutenção viu McCaslin em sua casa na Quail Run Court, perto da Floresta Nacional de Kibola, por volta das 10 horas. Sua esposa, Susan, saiu para uma consulta médica às 11h10, e quando ela voltou menos de 1 hora depois, às 12h04, ele já não estava mais lá. Às 15h07, ela registrou o desaparecimento dele. Em gravação recém-divulgada da ligação para o 911, Susan afirmou ao atendente que Neil parecia ter planejado desaparecer. Ele tinha trocado de roupa e não levou carro nem bicicleta. Nada disso estava faltando. Ele basicamente estava a pé.
Ela contou ao atendente que ambos consultavam um médico por ansiedade, insônia e problemas de memória de curto prazo e que Neil disse não querer viver se o cérebro e o corpo continuassem se deteriorando. Embora ela tenha colocado isso apenas como um desabafo dele, não como algum tipo de ideação depressiva ou autolesiva de fato. Ele deixou para trás seus óculos de grau, seu celular, que estava desligado na hora, assim como seu smartwatch. Mas o que estava faltando na casa era muito interessante. Era uma mochila vermelha, sua carteira e um revólver calibre .38. No dia seguinte, emitiram um Silver Alert, semelhante ao alerta Amber. A investigação envolveu o FBI de Albuquerque, o Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea, equipes de busca e resgate do Novo México, resgate nas montanhas de Albuquerque, equipes a cavalo, 3 tipos de cães farejadores, drones e helicópteros. Tudo foi utilizado. Eles foram de porta em porta e entrevistaram cerca de 700 moradores, e apesar de viver em uma área cheia de câmeras de campainha e tecnologia de vigilância residencial, nenhuma imagem dele apareceu. Após semanas, só encontraram um moletom cinza da Força Aérea a cerca de 1 milha a leste da casa dele, e nem foi possível fazer testes para confirmar se era realmente dele. Mas isso não é tudo. Estamos omitindo um detalhe essencial e grande que realmente adiciona uma nova camada ao desaparecimento de McCaslin. Vi esse vínculo pela primeira vez no episódio de Jesse Michaels e considero importante destacar. Em 2016, o Wikileaks publicou e-mails hackeados de John Podesta. Esse é o chefe de campanha de Hillary Clinton e um influente jogador na política de Washington, já associado a diversas teorias da conspiração. Agora, enterrada nesse vazamento, há uma mensagem de Tom DeLonge. Sim, o músico do Blink-182, que também cofundou a To The Stars Academy. Tom DeLonge há muito tempo defende a divulgação e está muito envolvido no espaço de UAP OVNI. Agora, escrito na linha de assunto desse e-mail estava o seguinte: General McCaslin. Agora, nesse e-mail, DeLonge diz a Podesta que McCaslin está se apresentando publicamente como um cético sobre o tema dos OVNIs, mas na verdade ele não é. Ele afirmou trabalhar com McCaslin há meses e lembrou Podesta que os destroços de Roswell foram enviados ao laboratório Wright-Patterson. Sim, o laboratório comandado por McCaslin. Anos depois, Susan McCaslin afirmou que, após o vazamento se tornar público, seu marido teve menos contato com DeLonge. Esse detalhe é importante pois ela não disse que não houve contato, apenas que foi menor. E, para constar, Susan, sua esposa, não é apenas, uma dona de casa comum ou uma civil. Ela também é doutorado em astrofísica, coronel na reserva da Força Aérea, ex-astronauta da NASA, semifinalista com passagem pela Boeing, além da Raytheon. Ela é muito qualificada por mérito próprio. Depois que Neil desapareceu, ela postou no Facebook que ele não tinha, aspas, nenhum conhecimento especial sobre corpos de ETs e destroços do acidente de Roswell armazenados em Wright-Patterson. E sugeriu, aparentemente meio em tom de brincadeira, que a melhor hipótese era que os alienígenas o teletransportaram para a nave-mãe. Agora vamos ler isso de novo. Ela não disse que os materiais de Roswell não existem em Wright-Patterson, o que é meio engraçado. É quase como você sabe, uma semi-admissão. Ela também disse que o marido dela não tem nenhum conhecimento especial sobre isso, o que é um jeito meio estranho de dizer, você não acha? Além disso, só o jeito desleixado dela, brincando. Digo, ela é uma mulher de carreira respeitada e tem conexões com o meio militar. Talvez ela não esteja tão abalada ou já soubesse que ele sairia para uma longa caminhada e tentaria não ser encontrado. Mas, no mínimo, o jeito como ela brinca sobre esse assunto parece um pouco estranho para uma mulher cujo marido de muitos anos está completamente desaparecido. E também há outra coisa incomum na história de McCaslin que leva esse mistério para uma escala global. No verão de 2025, uma revista italiana chamada L'Espresso publicou uma reportagem baseada em uma fonte interna confidencial, alegando que o presidente Trump estava tirando o controle desses programas de acesso especial do Pentágono e colocando-os sob a supervisão da Casa Branca. A mesma reportagem mencionou um relatório chamado Projeto Preserve Destiny, supostamente envolvendo comunicações com inteligência não humana sob responsabilidade da NSA. Então, na noite de 19 de fevereiro de 2026, Trump vai à sua plataforma Truth Social e basicamente diz que estava ordenando ao Pentágono e a outras agências que identificassem e liberassem arquivos do governo relacionados a alienígenas e UAP. Agora, 8 dias depois, McCaslin desaparece. O timing disso é muito interessante.
Não podemos afirmar que o anúncio de Trump causou o desaparecimento de McCaslin, mas há pontos importantes nessa linha do tempo, certo? Quero dizer, você tem essa ideia de que Trump está tirando coisas do Pentágono, colocando sob, você sabe, a supervisão da Casa Branca, que ele está tentando liberar todos esses arquivos. E talvez esse cara seja simpático à causa dos OVNIs, UAPs, e ele conhece todos os segredos. Isso é apenas tirar conclusões do que disseram online. Podemos discutir algumas teorias depois. Mas eu acho que é um detalhe realmente importante de entender que a linha do tempo aqui é muita coincidência. Certo, agora restam mais 3 nomes nessa lista. O próximo acontece em 20 de abril de 2026. O ufólogo David Wilcock, uma figura no movimento de divulgação, tirou a própria vida na presença das autoridades. Relataram que ele enfrentou depressão e problemas financeiros por muito tempo. No entanto, o deputado Tim Burchett declarou publicamente que não achava que a morte de Wilcox foi uma coincidência. Agora, esta é uma das primeiras vezes que ouvimos alguém de dentro comentar a favor de um possível motivo oculto. Os 2 últimos nomes dessa lista em circulação não são pesquisadores. Isso pode desfazer as conexões da lista ou expandi-la para significar algo bem diferente do esperado. E o primeiro é Anthony Chaves. Ele tinha 78 anos e era um capataz de construção aposentado que em algum momento trabalhou em Los Alamos. Ele desapareceu em maio de 2025 e continua desaparecido até hoje. Agora, ele não era físico, ele não lidava com materiais confidenciais, ele trabalhava na construção de uma instalação muito importante. A outra é Melissa Casillas, 53 anos, assistente administrativa em Los Alamos, na mesma instalação de Anthony Chaves, atuando na aquisição de suprimentos de escritório, segundo o Wall Street Journal. A linha do tempo que a família dela reconstruiu depois é realmente de partir o coração. Ela deixou o marido no portão de Los Alamos cedo pela manhã. Disse à filha que tinha esquecido o crachá e que trabalharia de casa. Ela deixou o almoço no trabalho da filha às 12h30 e, à tarde, câmeras de campainha a flagraram caminhando pela rodovia estadual 518 em direção à Floresta Nacional de Carson. Dentro de casa, a filha achou a bolsa, carteira, chaves e 2 celulares dela. Um estava restaurado às configurações de fábrica. Havia também um cheque a descontar e algumas notas de dólar. Os itens que faltavam na casa eram curiosos, uma escova de dentes e a chapinha de cabelo dela. A família enfrentava pressão financeira após um acordo fracassar. Por isso, a Polícia Estadual do Novo México afirmou que a investigação indica que ela saiu por vontade própria. O detetive particular da família, Thomas McNally, afirmou publicamente que não existe ligação com OVNIs ou esquemas de assassinato do governo. A presença dessas 2 pessoas na lista é justamente o que céticos citam ao falar em mineração de dados, mas falaremos disso em breve. É basicamente isso. Essa é a lista de pessoas desaparecidas ou falecidas conectadas a todas essas diferentes instalações do governo até agora. 11 nomes em 4 anos, e quando você realmente analisa, a situação fica mais estranha a cada passo. 9 desses casos têm algum tipo de resposta. 2 casos seguem totalmente em aberto. Nenhum corpo foi recuperado, nenhuma filmagem e até agora, nenhuma explicação. E era para esse ser o fim do episódio, mas não é, porque tem um detalhe que pulamos de propósito quando falamos sobre Grill Mighty. Um detalhe que, sozinho, não prova nada, mas realmente muda o contexto do que Grill Mayer pode ter feito nos últimos meses de vida. E isso envolve um telescópio, uma agência federal e muitas imagens que o público não deveria ver. Nos últimos meses de vida, Carl Gromer não estudava apenas as estrelas. Como eu disse, ele estava ajudando a testar o instrumento de vigilância do céu mais poderoso já construído. Este é o Observatório Vera Rubin. Agora, de acordo com investigações sobre Rubin publicadas pela revista The Atlantic, toda imagem que ele produz precisa ser aprovada pelo Pentágono antes que qualquer astrônomo possa vê-la. Nossa pesquisa independente quer esclarecer algo sobre esse telescópio. Ela afirma que observatórios dos Estados Unidos coordenam com agências de defesa para evitar expor satélites classificados, filtrando alguns dados, mas sem o Pentágono controlar todas as imagens. Agora, mesmo assim, muitas das imagens que passam por esse processo, basicamente toda imagem que passa por ele, precisa ser aprovada pelo Pentágono. E, segundo eles mesmos admitem, dizem que é para filtrar a presença de satélites sensíveis. Faz sentido, de certa forma. Eles dizem, olha, estamos fazendo isso, você sabe, por segurança nacional. Agora, o Vera Rubin produz mais de 1000 imagens por noite cobrindo todo o hemisfério sul.
Só na sua primeira noite, ele revelou mais de 2.000 asteroides até então desconhecidos. Ao capturar parte do céu, o arquivo é criptografado, enviado para uma instalação segura na Califórnia e filtrado. Qualquer imagem que possa mostrar um satélite americano sigiloso será removida. O restante é liberado para astrônomos do mundo todo, permitindo conclusões baseadas nesses dados. O motivo alegado é proteger satélites espiões, como mencionei, mas é aí que começa a especulação. A astrofísica doutora Beatrice Villarroel publicou pesquisas documentando dezenas de milhares de objetos transitórios semelhantes a espelhos em placas astronômicas de 1949 a 1957, antes mesmo de existir um único satélite feito pelo homem em órbita. Algumas dessas placas vieram do Observatório Palomar, onde Grillmeier trabalhava. Agora, não estamos necessariamente dizendo que Grillmeier viu algo nos dados de Rubin, mas muita gente na internet está dizendo que, se houvesse algo lá em cima para ver, Rubin definitivamente teria captado. Vamos analisar as 5 principais teorias sobre o que ocorreu com essas 11 pessoas. Ao final, teremos que escolher em qual acreditamos e quero saber a opinião de vocês. E eu adoraria se vocês comentassem abaixo qual teoria acham mais convincente dessas 5. Então, a primeira teoria é a do adversário estrangeiro. Essa é uma alegação de que existe uma potência estrangeira hostil, muitas vezes apontada como China, Irã ou Rússia, que está eliminando cientistas americanos com acesso a trabalhos confidenciais. As evidências dessa teoria incluem agrupamento geográfico perto de Los Alamos, Novo México, dos laboratórios de propulsão a jato no sul da Califórnia e um histórico de operações soviéticas na Guerra Fria contra pesquisadores nucleares dos Estados Unidos. Claro, você tem o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, chamando esse padrão de uma ameaça à segurança nacional. E então Jesse Walker, nos Estados Unidos da paranoia, identifica isso como o clássico modelo de inimigo externo. Há um possível problema com essa teoria. O escritor científico Mick West destacou que cerca de 700 mil pessoas têm autorizações ultra-secretas nos Estados Unidos, especificamente nos setores aeroespacial e nuclear. Agora, 11 nomes que mencionamos estariam simplesmente abaixo do ruído estatístico. A primeira teoria é que talvez um governo estrangeiro queira eliminar ou recrutar essas pessoas. E eles estão vindo com agentes secretos para eliminá-los, sequestrá-los, fazê-los desaparecer e tirá-los do aparato de inteligência dos Estados Unidos. Agora, é claro, existe a segunda teoria e essa é muito popular, e essa é sobre OVNIs. Essa é a alegação de que esses cientistas sabiam de algo, talvez sobre naves recuperadas, talvez sobre propulsão antigravitacional, ou materiais exóticos, ou engenharia reversa que alguém ou algum governo queria esconder. E claro, as evidências aqui são muito fortes, como já dissemos. O contato direto documentado de McCaslin com Tom DeLonge e a To The Stars Academy nesses e-mails de Podesta indica que ele é, de certa forma, um simpatizante da causa dos fenômenos aéreos não identificados. Você tem o trabalho de Reza sobre Mondeloy, essa superliga que nasceu do mesmo portfólio de materiais da AFRL, que, segundo os relatos de OVNIs, há muito tempo é apontado como o local das pesquisas metalúrgicas de Roswell. Talvez ela tenha ajudado a fazer engenharia reversa da nave de Roswell para criar uma arma avançada para os Estados Unidos. Assim como Amy Askridge e seu trabalho com antigravidade, além do vídeo dela falando sobre armas de energia dirigida pouco antes de falecer. As pessoas também apontam para a morte de David Wilcock, que, como sabemos, é um pesquisador de OVNIs muito famoso que morreu por suicídio. Desculpe usar esse termo estranho, mas chamemos de autoeliminação por causa do YouTube. E ele morre justamente nesse momento de grandes esforços por divulgação, com muita gente querendo ver OVNIs e alienígenas basicamente sendo revelados ao público. Agora, o advogado constitucional Danny Sheehan, amigo do programa, afirmou publicamente no podcast Third Eye Drops que existe basicamente uma associação secreta de 24 oficiais aposentados de alta patente da defesa e da inteligência que estão trabalhando secretamente para tirar o programa sobre fenômenos aéreos não identificados do sigilo, para que todos vejam o que está acontecendo. McCaslin parece se encaixar exatamente nesse perfil, certo? Ele tem, você sabe, autorizações de alto nível do governo, está aposentado e é simpático ao movimento UAP, como relatado nesses e-mails de Podesta. Agora, há outro problema com essa teoria também. A teoria supostamente perde força por incluir gente demais.
Então, um mestre de obras aposentado, um assistente administrativo de suprimentos de escritório e um biólogo químico farmacêutico estão na lista junto com vários físicos e profissionais de propulsão de foguetes, engenharia reversa e metalurgia. Seja qual for o conhecimento sobre fenômenos aéreos não identificados que supostamente tinham, nunca foi claramente articulado, nem pelos teóricos. Agora, é possível que essa lista tenha sido compilada com um monte de pessoas conectadas ao movimento UAP e que estão pressionando por divulgação e depois também complementada com pessoas aleatórias que desapareceram ou morreram e que não tem nada a ver com isso, só para confundir a lista? É possível. Talvez isso seja uma operação psicológica por si só. Nunca foi declarado explicitamente o que eles sabiam, só que talvez soubessem de algo. Acho possível. Vamos considerar essa teoria. Certo? Temos um adversário estrangeiro. E claro, temos o acobertamento dos OVNIs e UAPs. Agora existe uma terceira teoria, algum tipo de limpeza do estado profundo vinda de dentro do governo dos Estados Unidos. Agora, a alegação é que uma facção da inteligência dos Estados Unidos ou de empresas contratadas estaria discretamente eliminando pessoas prestes a denunciar programas secretos. Essas teorias e seus defensores costumam citar essas evidências, incluindo o desaparecimento incomum de McCaslin. O telefone e os óculos dele ficaram. Ele levou só uma arma e botas. O post de Donald Trump na Truth Social sobre a divulgação de UAP foi publicado 8 dias antes do sumiço de McCaslin. Uma leitura contrária à lógica do desaparecimento encenado, sabe? Essa ideia de que, se você quisesse que um suicídio parecesse real, levaria uma arma e deixaria para trás os eletrônicos rastreáveis. E foi exatamente isso que aconteceu. Então essas pessoas sugeririam que o desaparecimento de McCaslin está, sabe, conectado a algum tipo de suicídio forjado, uma espécie de encenação. Outra evidência dessa teoria aponta para os cargos que McCaslin ocupou após a aposentadoria na DBE Consulting, ao lado do ex-vice-diretor da DARPA, James Tegnelia. Isso aconteceu na Riverside Research e na Applied Technology Associates. Ele não estava totalmente aposentado do trabalho governamental e apenas cuidando do jardim. Ele estava trabalhando com contratados e equipes externas, ainda lidando com muitas informações muito sensíveis, além de analisar o precedente histórico do MKUltra e das revelações da Comissão Church, que mostram que o governo dos Estados Unidos tem interferido nos assuntos do setor privado e, muitas vezes, realizando algum tipo de experimentação ou manipulação do público. Agora, há um problema com essa teoria. Essa teoria da queima de arquivo do estado profundo prevê, você sabe, mortes silenciosas, coisas como acidentes, causas naturais. Mas essa lista inclui o ataque de um atirador em massa na morte de Nuno Loureiro, esse ladrão de carros preso no caso de Grill Maire, um afogamento motivado por luto e amplamente documentado, que é, você sabe, no caso do Dr. Thomas, assim como o suicídio oficialmente registrado de uma mulher com dor crônica no caso de Amy Eskridge. Agora, uma operação de inteligência eficaz provavelmente não escolheria esses tipos de métodos exagerados, você sabe, para eliminar alguém. Eles fariam algo muito discreto, muito, você sabe, obscuro, e algo que pudesse ser facilmente explicado ou ignorado. E talvez não envolveria, por exemplo, um zelador, um operário da construção ou um funcionário de compras de documentos dentro, você sabe, de algum laboratório do governo. Novamente, nenhuma dessas teorias é perfeita e existem evidências e teorias contrárias para todas. Essa foi a terceira. Agora, a quarta. E essa aqui é um pouco fora do comum. Essa é a alegação de que alguns desses cientistas foram alvo de armas de energia direcionada. Então estamos falando de armas de micro-ondas, acústicas ou a laser, seja por um agente estrangeiro ou doméstico. As ligações temáticas aqui estão ligadas à Síndrome de Havana. E nosso amigo Mark Palomaropoulos, ex-agente da CIA que participou do programa, compartilhou sua experiência com o que chama de Síndrome de Havana. Para quem não sabe, são os efeitos de ser atingido por algum tipo de arma de energia dirigida, direcionada a você, mas sem saber de onde veio ou o que é, apenas sentindo vertigem, náusea e problemas de saúde a longo prazo. E isso normalmente acontece em lugares que parecem ser hostis aos interesses dos Estados Unidos. Muitos acreditam que o governo dos Estados Unidos faz isso com seus próprios agentes, segundo essa teoria. Eles citam como evidência Amy Eskridge. Ela é uma das principais, você sabe, pessoas centrais nessa teoria. Também há o vídeo dela, feito poucos meses antes de morrer, atribuindo queimaduras na mão a armas de energia dirigida.
Agora, o problema com essa teoria é que Eskridge é a única pessoa na lista que já mencionou essa ideia de armas de energia. Não existe evidência médica, física ou forense que relacione essas armas de energia dirigida aos outros 10 casos. Agora, é possível que, talvez a doutora Reza tenha sido atingida por algum tipo de, algum tipo de arma que fez com que ela perdesse a noção de espaço ou tempo e perdesse o controle de suas faculdades. E, como resultado, acabou se afastando durante uma caminhada porque ela perdeu o controle da memória ativa, como em outros casos, McCaslin, que talvez tenha sido atingido por uma arma que causou sintomas de demência. Ele já enfrenta perda de memória de curto prazo, o que pode indicar uma arma de energia dirigida de longo prazo agindo sobre ele em casa nesse período, sem necessariamente afetar sua esposa. Essa teoria é um pouco incomum, mas vale mencionar para uma visão holística do assunto. Agora, existe outra teoria que é meio que uma teoria oposta, e que basicamente diz que tudo isso é um caso clássico do que eles chamam de apofenia. Isso reflete a tendência humana de perceber padrões significativos em eventos sem relação entre si. Essa seria a abordagem cética para o que está acontecendo. E as evidências disso analisariam os casos e como eles se estendem por 4 anos em vários estados, com tantas causas de morte diferentes. Michael Shermer, do The Skeptic, descreveu a metodologia da lista como, você sabe, apenas vasculhar biografias para encontrar qualquer agrupamento frágil. O escritor Benjamin Radford chama isso de mineração de dados sensacionalista. Joseph Rogers, vice-diretor do CSIS no projeto sobre questões nucleares, apontou que, se todas essas pessoas tivessem trabalhado juntas em um único projeto, sistema de armas ou laboratório, o padrão seria muito suspeito. Mas não foi o caso. Mick West disse que a análise da taxa base desmonta toda a premissa estatística de que você tem centenas de milhares de pessoas com autorizações de segurança nessas áreas específicas. Então, 11 deles morrerem ou sumirem em 4 anos não é estatisticamente significativo. Claro, há um problema com essa teoria, pois FBI, Congresso e o presidente estão revisando esses casos de qualquer forma. Então, mesmo que a teoria esteja errada, o envolvimento federal é um fato que realmente exige sua própria explicação. Então, essas são as 5 teorias. Cada uma delas é parcialmente defensável, cada uma é parcialmente falha. E esse é justamente o problema, não é? Porque, cada uma dessas 5 respostas, seja um adversário estrangeiro, ou um acobertamento sobre OVNIs e FANIs, ou uma operação de limpeza feita pelo Estado Profundo, tentando proteger segredos americanos, armas de energia dirigida, ou apenas uma anomalia estatística que acontece, algum tipo de coincidência estranha. Isso te leva parte do caminho, mas nenhuma delas sozinha realmente te dá a história completa. Não existe uma única teoria que explique todos os 11 nomes. Então, o que resta é uma lista que muitas pessoas na internet dizem não ter padrão, que não há nada de significativo nisso, mas que está sendo ativamente analisada por uma agência federal que afirma não revisar coisas que não são padrões. Então, afinal, é um padrão ou não é um padrão? Porque agora estamos recebendo todas essas informações conflitantes. E quero dizer, essa análise vem da CBS News, talvez a empresa de mídia mais institucional e de maior alcance nos Estados Unidos. Então, 5 respostas que cada uma traz uma parte do quebra-cabeça e 2 nomes no centro de tudo isso cujos casos ainda nem foram encerrados, o que nos leva de volta à pergunta que fizemos no começo. Em que momento uma sequência de coincidências deixa de ser coincidência? Quando você vê a doutora Reza sorrir para sua amiga na trilha, um quadro antes de ela sumir para sempre. E quando você vê os óculos de McCaslin no criado mudo enquanto 700 câmeras de campainha de alguma forma não o veem saindo pela porta da frente, o que é simplesmente louco. Quero dizer, Amy Eskridge, 30 dias antes de morrer, apontando com a câmera trêmula para queimaduras nas mãos e falando sobre armas de energia guiada que a machucaram. Toda essa história é muito estranha. Especificamente McCaslin e o Dr. Reza, certo? Doutora Reza, a mulher que criou a Superliga que substituiu o motor de foguete russo, simplesmente desaparece de uma trilha em plena luz do dia. Apenas uma touca e um visor foram achados. Estranho. E então, não muito longe desse evento, um homem que já teve acesso a todos os programas secretos do Pentágono saiu de um bairro tranquilo de Albuquerque. 8 dias após um anúncio presidencial de divulgação de UAPs e uma busca federal em grande escala, não foi encontrado um único quadro de filmagem dele indo embora. O astrônomo que perceberia algo estranho nos dados aprovados pelo Pentágono foi morto a tiros na varanda de casa às 6h10 da manhã.
É simplesmente estranho, talvez coincidência. Não estou sugerindo que seja de um jeito ou de outro, só acho estranho. Talvez só percebamos isso quando já for tarde demais. E o assustador é que as únicas pessoas em posição de realmente nos dizer o que é são aquelas que decidem, sabe, o que o telescópio mais poderoso da Terra está ou não autorizado a mostrar ao público. Ou se for algum tipo de encobrimento do estado profundo, eles nem sequer estão realmente investigando isso desde o início. A lista não foi encerrada e a revisão continua. E os dois nomes principais no centro de tudo isso ainda não foram encontrados. E isso, senhoras e senhores, é uma breve sinopse dessa atual saga dos 11 cientistas desaparecidos. Quero dizer, é estranho, não é? Acho que os mais significativos são o Dr. Reza e, você sabe, o General McCaslin, que, claro, está muito ligado a várias operações do governo. Vejo isso de duas formas. Por um lado, eu reconheço que acho que alguns dos nomes dessa lista podem ser apenas ruído estatístico. Acho que duas coisas estão acontecendo. Há ruído estatístico aí, sabe? Às vezes um cientista ou pesquisador vai falecer. Às vezes em circunstâncias malucas, como um assalto para roubar um carro que deu errado e é super trágico. Às vezes em circunstâncias mais normais, como algum tipo de morte natural ou algo assim. Após acontecimentos estranhos, eles acabam incluídos nesse quadro maior, o que pode ser um erro, pois não deveriam estar nessa lista. Então talvez sejam apenas 4 cientistas que estão desaparecidos ou mortos de uma forma suspeita, mas só isso já é significativo. Sabe, voltando ao meu primeiro ponto, eu me lembro quando houve um acidente de trem em East Palestine, Ohio. Você se lembra disso? Era em Ohio ou na Pensilvânia? Eu te digo agora mesmo. Acho que foi em Ohio. Foi um grande acidente de trem, destaque nas notícias, todo mundo viu na primeira página, foi muito importante. Você tem aí? Descarrilamento de trem em East Palestine, Ohio. Foi um grande caso. Nas semanas seguintes, surgiram várias manchetes de primeira página sobre esses descarrilamentos, e as pessoas ficavam tipo, o que está acontecendo? Isso é algum tipo de ameaça estrangeira? Há um agente mal-intencionado causando o colapso da infraestrutura americana? Isso é culpa do Biden e do Buttigieg, que não estão fazendo seu trabalho na área de transportes? O que está acontecendo? Me pareceu nesse caso que isso era o que chamam de fenômeno Baader-Meinhof. Isso é aquele fenômeno em que você está pensando em comprar um Ford vermelho e, de repente, começa a notar Fords vermelhos em todo lugar. E é a capacidade do cérebro de basicamente enxergar coisas ou conectar padrões quando você está procurando por eles. Então, é claro, se você está vendo notícias de capa sobre esses descarrilamentos de trem, de repente qualquer descarrilamento de trem que acontecer vai entrar na lista. Se você analisar os dados de descarrilamentos desse período, não há nada estatisticamente significativo. É como todo ano, sabe? Quantos são mesmo? Tipo, eu sempre invento números, mas cerca de 20 descarrilamentos de trem acontecem nos Estados Unidos. E aí, sempre que eles aconteciam depois daquele grande, de repente todos viravam notícia de capa. Agora, não estou dizendo que é isso que está acontecendo com esses cientistas desaparecidos, mas estou dizendo que é possível que alguns deles possam ser por causa disso. Que, sabe, vamos supor que hoje, Deus me livre, algum cientista que, sabe, morre dormindo aos 80 anos e tem ligação com o Pentágono, ele será incluído na lista, mas sua morte pode ter sido apenas coincidência. Pode não ter nada ali, mas agora, como eu estava dizendo antes, se você tem só 4 deles que são estranhos, só isso já vale alguma coisa. Então acho que no interesse de ser cético, mas também curioso, eu quero reduzir a lista para uns 4 deles, certo? Eu acho que, por exemplo, Nuno Loureiro, o cientista português que foi morto em Brown, essa é uma história estranha. Isso é muito estranho para mim. Teve esse tiroteio em Brown, ligado a um cara descontente querendo vingança, que também matou alguém envolvido em pesquisa de plasma. É simplesmente estranho. E aí você tem Gromer, que está trabalhando com esse telescópio super secreto, extremamente importante, que está capturando essas imagens enormes do espaço. De repente, a morte dele é muito estranha. Um cara vai à casa dele, atira nele sem explicação ou motivo, mesmo já tendo estado lá antes. Essa é simplesmente estranha, e o fato desse cara estar tão ligado a um telescópio de grande importância que tem conexão com o Pentágono, isso me parece estranho, certo? É tipo um acidente super aleatório e estranho, ligado a algo muito sensível. E aí, claro, você tem Reza e Casland. Todo o resto eu meio que deixo de lado. Com todo respeito a Amy Askeridge, parece que ela pode estar passando por algum tipo de surto ou algo assim, e sua morte pode estar ligada a isso.
Novamente, não sei se é esse o caso. Com todo respeito a ela e à família, mas isso não me parece relevante. E também as pessoas que estavam trabalhando na construção e em tarefas administrativas tipo papelada dentro de Los Alamos talvez haja uma conexão. Então, os 4 em que estou realmente focando são L'Oreal, o físico de plasma do MIT que era tão renomado, Gromer, olhando por esses telescópios conectados ao Pentágono, McCasland, claramente ligado a todos os programas secretos do Pentágono de todos os tempos. E então, claro, Reza, que está basicamente fazendo engenharia reversa dessa liga de níquel que pode ser usada nessas naves espaciais. Esses são os mais misteriosos, com a interseção das pesquisas mais significativas, e é aí, eu acho, que o foco deveria estar. Eu acho que é aí que, sabe, parece que algo está acontecendo. Quero dizer, desaparecer em uma trilha, alguém que está em boa forma e nunca mais ser encontrado, nenhum vestígio do corpo. Quero dizer, isso é muito estranho. Em que teoria você acredita? Acho que é uma mistura, com algum ruído estatístico. Isso é parcialmente verdade, e algumas pessoas estão na lista de forma que considero injusta. Mas aí eu acho que pode ser tipo um acobertamento do estado profundo ou um encobrimento de UAP. A morte de McCaslin, ou melhor, não deveria chamar de morte, desculpe. O sumiço de McCaslin é o mais intrigante, pois todos dizem que ele estava em ótima forma. Ele estava com a mente relativamente sã, irritado com a dor crônica, lidando com isso. É estranho ele passar por isso, pois era militar e relativamente jovem. Claro, ele tinha uns 60 anos, mas de repente começou a lidar com perda de memória recente, confusão mental e incapacidade de dormir. Eu fico pensando, isso me parece meio estranho. E aí ele vai embora e simplesmente sai. O celular e o smartwatch dele estão lá, e o celular está desligado também. Isso foi muito estranho, e o fato de ele estar nos e-mails do Podesta, ligado ao Tom DeLonge, falando sobre o APIS, sendo, de acordo com Tom DeLonge, simpático a todo o movimento sobre o APIS, é tudo muito estranho. E é aí que eu fico pensando, será que isso dele tá ligado a, tipo, eles vão liberar algumas coisas sobre o APIS, e se isso é, sabe, uma divulgação total, tipo, vamos colocar todos os arquivos pra fora. Ou é tipo, olha, a gente tem coisas de engenharia reversa e temos segredos de Estado e esse cara vai ser um denunciante. A situação do McCasland é um grande alerta e merece investigação mais aprofundada. O caso da Reza também é interessante, talvez menos, mas as circunstâncias do desaparecimento já são bem estranhas. Grillmeyer fica em terceiro, pois pode ter sido apenas um acidente estranho. Porém, o fato de ele notar assinaturas e entender o que ocorre chama a atenção. Sim, o caso dele é realmente estranho. Então, para mim, na verdade, são Reza e McCaslin que são difíceis de avaliar. E não me surpreenderia se tivesse algum esquema de estado profundo rolando, onde o governo queria que eles fossem meio que mantidos longe dos olhos do público, não queria que eles, sabe, tivessem a capacidade de se manifestar. Especialmente em um momento como esse, onde há eventos geopolíticos, além dessa história de revelações sobre o API. E se eles têm acesso a esses materiais sensíveis e, ao se aposentar, entram no conselho dessas grandes empresas? Eu acho muito possível que o nosso governo ou outro governo os veja como hostis. Então, vou dar a resposta mais insatisfatória de todas, mas é meio que uma mistura de todas as teorias. Sabe o que quero dizer? Tipo, eu não sei. Tipo, a gente sabe que armas de energia dirigida existem. Certo. Certo. Já vimos essas máquinas de dispersão de multidão, que emitem ondas sonoras ou algo assim para afastar pessoas. Pessoas nas multidões relatam: ouvi um som alto e senti meu corpo vibrar, precisei sair. Isso é uma arma de energia direcionada, então sabemos que elas existem. Agora, será que estavam usando isso no McCasland para, tipo, deixar ele meio louco? Possível. Não quero tirar conclusões precipitadas, mas é possível. Isso foi usado para fazer ele enlouquecer enquanto ele, você sabe, potencialmente iria denunciar ou vazar alguns segredos de Estado relacionados à segurança nacional ou ao tema UAP, ou aos dois. É possível. Parece que também era bem possível com Eskridge. Certo. Quero dizer novamente, o caso dela, com todo respeito, parece um pouco mais com alguém lidando com um episódio de saúde mental, mas é possível. Novamente, não vou desconsiderar a experiência vivida dela. Se é isso que ela diz, quero dizer todo respeito a ela, é muito possível. Vou dar a ela o benefício da dúvida nisso. É possível que outras pessoas tenham sido incluídas na lista por coincidência? Com certeza.
Quero dizer que essa questão dos Fanny também esteja ligada a algo de um governo estrangeiro? É possível. Eu fico tipo, Eu adoraria que fosse um adversário estrangeiro. mas por quê? O teórico da conspiração em mim gosta dessa teoria, mas ela não parece fazer sentido. Por que estaríamos espionando outras pessoas só para entender os problemas alienígenas delas? Eu sinto que a gente se uniria nisso. Bem, a ideia aqui é que se existe um país ou um governo que tem material alienígena, ou melhor, material não humano recuperado, digamos assim, como David Grosh disse. Ele disse isso seja em reuniões privadas ou publicamente no Congresso, que os Estados Unidos estão em posse de aeronaves recuperadas e biológicos não humanos. Essas são as palavras dele. Então, é possível que os Estados Unidos tenham essa informação, que eles tenham essa tecnologia e que estejam fazendo engenharia reversa para criar sistemas de armas avançados? Essa é a ideia. Se os Estados Unidos têm isso, pode haver um local de queda em Pequim e a China pode estar fazendo engenharia reversa. E agora isso é, ao mesmo tempo, uma questão de segurança nacional e também uma questão relacionada aos Fanny, e essas coisas estão conectadas. É possível. Quero dizer, eu até vi recentemente uma manchete dizendo que vários cientistas chineses também estão desaparecendo. Agora, será que isso está ligado a algum tipo de conspiração maior, mais grandiosa, sabe, relacionada à segurança nacional e coisas assim? Ou será que isso é só mais um caso de inferência estatística, onde as pessoas estão meio que juntando as coisas e, entre centenas de milhares, se não milhões de cientistas, alguns deles vão morrer por ano, e aí você pode começar a ligar os pontos? Sim, é possível. Deixo espaço para todas as opções, mas não sei. O que acham? Sentem que deixei algo passar ou pulei algum ponto ao falar disso? Se acharem que não fiz justiça ao episódio, comentem. Gostaria de saber se existe alguma informação, nem que seja só por interesse pessoal. Eu vou ler porque eu realmente quero saber o que está acontecendo. Eu não sou um especialista nessa área. Eu sou só um comediante com uma conexão Wi-Fi que gosta de mergulhar em histórias malucas. Então, se eu deixei passar alguma coisa, por favor, me avisem. Além disso, o que vocês acham? Qual dessas teorias vocês acham mais convincente? Ou será que existe alguma outra teoria que a gente nem considerou e que está bem na nossa cara, que poderia, sabe, ligar tudo isso? Eu adoraria saber. Compartilhem suas teorias ou comentem qual acham mais convincente aqui embaixo. E além disso, será que mais cientistas vão desaparecer? Quase com certeza. Isso vai acontecer. Vai haver cientistas nos próximos 7, 8 meses que ou vão falecer, ou vão ser assassinados, podem tirar a própria vida, ou vão desaparecer. Isso faz sentido com o que temos nesta lista? Mais ou menos. Sabe o que quero dizer? Tipo, vai ter alguém que vai desaparecer e você vai pensar, bom, tem muitas evidências apontando para o fato de que isso é um padrão. E aí vai ter evidências adicionais que vão fazer você pensar, isso é meio estranho. Se for alguém de alto escalão do governo que esteja ligado ao ATIP ou ao Arrow, ou sabe que esteja pressionando muito pelo movimento de divulgação do SWAP, ou que esteja conectado a algum sistema de armas muito sensível que exige uma autorização de segurança de alto nível, aí sim eu vou pensar, temos alguma coisa. Mas se for só mais uma pessoa de baixo escalão que trabalha no administrativo ou, sabe, está ligada de forma indireta à biologia, então eu não vou me empolgar logo de cara. Quero saber o que acham. Quais teorias preferem? Perceberam algum detalhe que perdi? Tem alguma teoria que eu deixei completamente de fora? E então, claro, o que acontece depois? Por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber o que você pensa. Além disso, se quiser entrar para a Sociedade Secreta, essa é a Sociedade do Acampamento. Você pode acessar patreon.com/campgainon. Esse é o Cripta Interna, onde compartilhamos todos os nossos segredos. E todos nós, você sabe, só ficamos lá juntos. Você vai receber episódios sem anúncios. Então, se você é uma das pessoas que se incomoda com os anúncios nos episódios, olha, eu entendo. A gente precisa pagar as contas de algum jeito. Mas você pode evitar isso por apenas o preço de uma xícara de café mensalmente. Se você simplesmente deixar de tomar seu café um dia por mês, pode ter todos os episódios completamente sem anúncios, além de episódios bônus todo mês. E também, sabe, chamadas no Zoom comigo e com o resto do pessoal que gosta de ficar junto na Sociedade Secreta. Você também poderá falar com Crisos. Cadastre-se no navegador e ganhe desconto. Você pode bloquear Cristo se não quiser falar com ele. Entendo. Além disso, se você gosta de conteúdo de história, ótima notícia. Temos o acampamento de história. Você pode conferir. É lá que falamos sobre tudo o que já aconteceu. Se você gosta de conteúdo religioso, temos o acampamento de religião. É lá que falamos sobre no que cada um acredita e, no fim das contas, para onde estamos indo.
E se você gosta de curtir o que está acontecendo agora, se você se interessa por análises profundas, teorias da conspiração malucas, tocas de coelho, ocultismo e conversar com pessoas muito mais inteligentes do que eu, este é o Camp Gagnon. Fazemos isso 2 vezes por semana. Não esqueça de se inscrever. Venha me ver ao vivo na turnê Mark Gagnon Live. Estarei em vários shows de stand-up no fim do ano. E eu vejo vocês no show. Deus abençoe todos vocês. E até a próxima.